Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a respeito dos níveis de organização dos seres vivos. Então, de maneira crescente, da estrutura mais simples para as estruturas mais complexas em nível de organização, nós vamos ter os átomos, as moléculas, que é um conjunto formado por muitos átomos, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, os organismos, a espécie, a população, a comunidade, os ecossistemas e a biosfera. Então, o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que um conjunto de átomos formam as moléculas. Um conjunto de moléculas diferentes formam as células. Vocês estudaram células no 7º ano. Inclusive, vocês desenharam as células no caderno de vocês com as devidas organelas das células, certo? E vocês sabem que as células são as unidades básicas de todos os seres vivos, ok? Então, as células elas são formadas por muitas moléculas. Conjuntos de células iguais, com a mesma função, vão formar o quê? Vão formar tecidos. Tecidos de mesma função, eles vão se agrupar e vão formar órgãos. Órgãos, por exemplo, como o coração, ok? Órgãos como os pulmões, vão ser formados por conjuntos de tecidos. Os órgãos, por sua vez, se agrupam e formam os sistemas, como o sistema digestório, o sistema cardiovascular, o sistema circulatório. Nós vamos ter também que um conjunto desses sistemas, sistema digestório, respiratório, urinário, vai formar quem? Vai formar um organismo. Então, eu, a professora Eliana, sou um organismo formado por quem? Por diversos tipos de sistema. Cada um de vocês representa o quê? Representam um organismo formado por uma diversidade de sistemas. E esses sistemas, esses organismos, constituem e caracterizam a espécie. Então, nós, seres humanos, por um exemplo, somos da espécie humana. Vocês também estudaram espécies ano passado, certo? Nós temos aqui que um grupo de espécies de mesma espécie formam, então, uma população. Então, por exemplo, na cidade de Patos, nós temos uma população de seres humanos. Nós temos uma população de quê? De cachorros, de gatos, de plantas, ok? E diversos tipos de populações, como eu acabei de falar, de ser humano, cachorro, gato, planta, pássaros, formam, então, uma comunidade, ok? E diversos tipos de comunidade formam os ecossistemas. E os ecossistemas, diversos tipos de ecossistemas, vocês viram também ano passado, muitos tipos de ecossistemas, aquático, terrestre, etc. Então, diversos tipos de ecossistemas vão formar quem? Vão formar a biosfera, ok? Fiquem aí, prestem atenção na continuidade da aula. Então, nós vimos os níveis de organização da vida e agora nós vamos continuar vendo os níveis de organização do ser humano. Então, para dar início hoje, nós vamos ver os níveis de organização até tecido. Então, vejam bem. Tecidos, eles são grupos de células iguais que formam, então, os tecidos. Então, quando eu tiver células com mesma finalidade, mesma função, elas se agrupam e vão formar os tecidos. Então, dessa forma, nós temos os tecidos no corpo do ser humano. Tecido nervoso, tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo, que é um tecido de preenchimento, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido adiposo e tecido cartilaginoso. O tecido nervoso vai ser responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. E ele vai estar desde o nosso encéfalo, dentro da nossa caixa craniana, até todas as estruturas do nosso corpo. O tecido epitelial é o tecido de revestimento. Ele também é considerado como o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Então, ele reveste o corpo dos seres humanos externamente e também reveste as cavidades internamente. Temos também o tecido muscular, que é responsável pela mobilidade, pelos movimentos. Temos o tecido conjuntivo, que eu já falei para vocês que é um tecido de revestimento. Dentro do tecido conjuntivo
dentre uns dos tecidos conjuntivos, nós vamos ter o tecido ósseo, que o tecido ósseo ele tem a função de sustentação do corpo. O tecido sanguíneo, que é onde vai ter a produção das células sanguíneas, como os eritrócitos, as hemácias, por um exemplo. O tecido adiposo, que é um tecido de revestimento, né? É um tecido que muitas pessoas se preocupam aí quando engordam um pouquinho mais, ele é responsável pelo aumento e pelo ganho de peso, né? E o tecido cartilaginoso, que é o tecido onde formam as nossas cartilagens. Por exemplo, na ponta do nosso nariz, ó, nós podemos pegar e mexer. Aqui tem cartilagem, ó, nas nossas orelhas também, elas se movimentam, porque é formada pelo tecido cartilaginoso. E em outras partes do nosso corpo também tem o tecido cartilaginoso. Como atividade para casa, eu vou pedir que vocês façam o seguinte hoje. Primeiro, tudo que foi dado na aula de hoje, tudo que for dado em todas as aulas no quadro, vocês vão copiar tudo no caderno, tá bom? E vocês vão para a aula de hoje, vocês vão escolher um desses tecidos aqui, certo? Eu recomendo um tecido bem legal aqui, que eu acho, que é o tecido nervoso, mas fica a critério de vocês, quem é que vocês vão procurar. E vocês vão fazer uma pesquisa na internet da imagem, certo? Do tecido nervoso. Eu quero que especificamente vocês encontrem a imagem de um neurônio, certo? Quem ficar com tecido nervoso. Quando vocês encontrarem a imagem dessa célula que forma o tecido nervoso, aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar no caderno de vocês. Aí desenha, tire uma foto e envie para mim no privado. Essa é a atividade da aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta lá no privado, tá bom? Copiem tudo que é colocado no quadro e até a nossa próxima aula e ter um final de semana abençoado. Tchauzinho para vocês.